Olá, Ralf. Boa noite, professor. Que Tá isso? tudo bom? Tudo bem? E aí, cara? Tá tudo bem. O pessoal tá falando que tá sem som. Não sei se melhorou agora. Eu tô te escutando bem. Aqui também. O pessoal puder falar aí se tá escutando. Acho que a Sony tá dizendo que tá mudo ainda, né? Ó, minha irmã falou que voltou agora. Tá, não, eu tô te ouvindo bem. Deixa eu conversar com a pedir um apoio técnico aqui. Meu Não, som voltou, parece que tá tá, ok agora. tá funcionando. Só aguardar o Jefferson. Olá, Cristina. Aceita. Bom, agora parou de novo, mas eu acho que é porque tu não tá falando nada. Não, eu tô acompanhando aqui, vendo se o Jefferson aceitou o convite lá. Pô, tem gente Vou, até no Canadá, tá chique, hein? Pô, tá. Vamos ver se o Jefferson entra agora. oi, Rafaela, tudo bom? Bom te ver por aqui. Grande Drummond. Ô, Jefferson, eu mandei o convite, ele aparece embaixo aí para você aceitar. Oi, Malu. Depois me manda um e-mail que a gente conversa. Ou pega o meu telefone com os meninos aí. Ó, a Malu quer fazer relações internacionais, Ralf. Isso aí não anda muito fácil, não, mas é um ramo bem legal. Eu gosto bastante. Ó, tá Aqui, entrando. o Olha meu aí, olha só. salve. Boa noite a todos, boa noite, Juliano. Veio até trajado, olha aí, ó, que beleza. Olha aqui, olha aqui. E sabe o que que eu descobri? Que o nosso lenço do Grupo Escoteiro Araxá é amarelo e azul, as cores da Ucrânia. Olha aí, ó. Mas não é. Eu até vou tirar, só fiz essa menção por coincidência, por curiosidade, mas não é esse o objetivo, né? Ah, vamos lá. Não vai parecer que eu estou defendendo um lado. E o objetivo hoje não é defender lado nenhum, né? É discutir essas questões aí da forma mais isenta, mais neutra, mais acadêmica possível, né, Juliano? Vamos lá. Acho que essa é a ideia. Vamos lá. Eu acho que o único mais acostumado com essas discussões aí, Jeff, é o Juliano. Ele está É, em todas figura as. Você crânio. pode abrir aí todos os canais aí que nas madrugadas, inclusive, a gente vê o Juliano quase direto, né? Eu queria inicialmente agradecer, né, aí o aceite de vocês para esse bate-papo, né? Uma sugestão que começou no nosso grupo lá de antigos escoteiros, né? E que foi aceito assim inicialmente um pronto aceite aí, eu fiquei muito feliz para a gente poder conversar um pouquinho do que está acontecendo para leigos, né? A gente que está aqui de fora, a gente acompanha vários veículos de comunicação, a gente às vezes não sabe qual que é o interesse real de cada veículo, né? E assim, nada melhor que conversar com pessoas técnicas, né? Que estudaram isso, que vivem isso, para poder falar um pouquinho para a gente, né?
Então, eu quero agradecer assim, a agenda de vocês, né? Eu sei que é corrida, né? Terem conseguido aí um tempo para poder falar. Né? Eu queria agradecer as mensagens aí que a gente recebeu ao longo da semana, né? Parabenizando a iniciativa, o pessoal, os amigos, os conhecidos, os familiares. Né? Agradecer aí o pessoal que ajudou tecnicamente a entender qual que era a melhor plataforma, né? O Daniel, a Lucivan, falou, usa o Instagram, usa não sei o quê, usa, porque vocês vão conseguir alcançar de uma forma mais simples as pessoas. Então, se agradecer a todo mundo aí que participou indiretamente para que isso acontecesse hoje, tá? Eu queria fazer antes aqui uma leitura dos currículos de vocês dois, né, super rápido aqui, para a gente poder iniciar a conversa, né, com o currículo do Juliano Curtinhas. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, professor visitante da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Atua nas seguintes áreas de trabalho: na teoria das relações internacionais, no processo decisório em política externa, segurança e defesa, política externa brasileira e política externa dos Estados Unidos. E foi membro do Grupo Escoteiro de Araxá na década de 90. Ele e sua família, que está lá no Paraná, imagino eu. Né? Um abraço para todo mundo. Obrigado, Juliano, pelo convite. Aceitar o convite. O currículo do Jefferson, ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, foi assessor internacional do Ministério da Justiça e do Ministério das Comunicações, foi chefe da assessoria internacional da Anatel e assessor técnico de segurança cibernética do Gabinete de Segurança do Institucional da Presidência da República. Durante mais de uma década, foi negociador-chefe do Brasil para os temas de telecomunicações em todos os organismos internacionais. Esteve à frente como gerente de relações governamentais da Telecom Itália e atualmente é diretor de relações internacionais da Sky Brasil. Também membro do Grupo Escoteiro na década de 90. Né? Obrigado, Jefinho, pelo aceite aí do bate-papo. E eu começo essa conversa puxando aí uma pergunta para o Juliano, que numa entrevista para a TV da Universidade de Brasília aí, há 3 semanas, você desenhou aí que o conflito poderia começar a qualquer momento. Então já era possível observar que a guerra era um processo que não tinha mais volta? Boa noite, Juliano. Obrigado. Oi, Ralf, tudo bom? É bom te ver aí, apesar da distância, né? Como tu falou na leitura do currículo, que nem precisava, né? Essa função toda, mas enfim. Estou aqui nos Estados Unidos, mas, enfim, né? É sempre um prazer falar com vocês. Essa ideia, né? De conversar um pouco, né? Eu até vou tentar não ficar muito em conceito teórico de relações internacionais. Eu vi que alguns colegas, né, de pesquisa entraram aqui na live, Gustavo, Rafaela, um abração para todo mundo. A ideia hoje é a gente descomplicar um pouco, né, algumas questões, mas buscando não tirar a complexidade de uma temática tão difícil, né, quanto à guerra. Enfim, eu acho que muito da cobertura do que eu tenho observado tenta olhar para um ou outro, né, lado, sem compreender que há 2 lados, no mínimo, né, mas há muitos outros envolvidos, né, nessa dinâmica conflituosa. Né? Há muitos interesses em jogo, há muitas perspectivas diferentes com as quais trabalhar e há muitas causas também para um fenômeno como esse. Né? Não é um fenômeno monocausal, pelo contrário, há várias perspectivas. Né? Então eu vejo assim, isso me deixa insatisfeito, né? com o nível de cobertura, enfim. Aí eu não estou falando só da mídia,
muitos analistas têm trabalhado também dessa forma, né? Eu tenho, assim, ao longo da minha carreira, principalmente nos últimos anos, um excelente relacionamento com a mídia, sempre fui muito bem tratado, sempre me abriram espaço, então não é uma crítica a essa cobertura, assim, mas é uma crítica à forma como a gente tem se acostumado a pensar nas coisas, né? Acho que a velocidade da internet, isso o Jeff conhece muito mais do que eu, leva as pessoas a tentar encontrar respostas rápidas, né? O nosso tempo está muito curto sempre para a gente olhar para a nossa vida como um todo, para as nossas conversas, enfim, isso é prejudicial na compreensão de fenômenos tão complexos quanto essa guerra na Ucrânia, né? Então, assim, eu acho que naquele momento, né, o Ralph está citando uma live que a gente fez no canal da UNB TV, eu e um outro professor do Instituto de Relações Internacionais, foi há uma semana ou 2 semanas antes do início da guerra, a gente já dizia, né, que os sinais apontavam para esse ataque, já havia divulgação de várias imagens do Putin posicionando tropas na fronteira, enfim, né, o Biden usou essa estratégia de não guardar a inteligência para ele foi mostrando cada um dos passos, né? Mas, enfim, essa dinâmica já é uma dinâmica que está sendo construída há muito tempo, desde o início dos anos 90, pelo menos, quando a OTAN começa a expandir, né, as suas forças em direção à Rússia, né? Isso, os russos mostraram um incômodo com relação a isso. É claro que a guerra poderia de diversas formas ter sido evitada, mas essa dinâmica de escalada de ambos os lados, ela infelizmente, né, teve sequência, foi tendo sequência, e aí o que me parece é que esse momento foi um momento que o Putin achou propício para realizar o ataque, porque é um momento em que os Estados Unidos estão muito enfraquecidos, né? E as potências ocidentais, de modo geral, estão muito enfraquecidas. São crises econômicas, a Covid, o buraco enorme que os Estados Unidos se meteu no Afeganistão e no Iraque, né? Então, crises sucessivas fizeram com que a capacidade de reação fosse mais baixa do que o normal. Apesar disso tudo, a reação veio forte, né? Eu não concordo com a ideia de que há uma reação fraca do Ocidente. Pelo contrário, né? As sanções são muitas e são bem fortes realmente, né? Eu não vou falar muito mais, não, para deixar espaço também para o Jeff, aí, enfim. Sim. A gente vê, Jefferson, aí historicamente, né, que é uma região bem já com conflitos, né? A gente vê aí década de 1930, né, tem historicamente que Stalin lá perseguiu a Ucrânia, matou pessoas de fome. Aí em 91 tem a queda da União Soviética, 15 novos países. Em 2014 tem a queda de um presidente aí, do então presidente pró-Rússia, né? Tem o pró-Rússia, Crimeia, e agora a invasão. Como que você avalia todo esse desdobramento aí até chegar na data de hoje, né, nessa invasão? Bem, primeiro também agradecer ao Ralph pela ideia e ao Juliano por ter topado essa conversa aqui, que achei super interessante. É uma chance de entrar num tema delicado, complexo, de uma forma não teórica, né, porque seria talvez enfadonho, mas trazer assim, uma perspectiva mais tranquila, a nossa visão de profissional de relações internacionais, mas de um jeito mais leve, né, para que todos possam entender. Às vezes essas visões podem parecer pessimistas, porque eu não sei qual a orientação do Juliano, mas talvez essa perspectiva realista possa ser entendida, pelo menos a minha, como pessimista, mas não é só uma perspectiva teórica e pode parecer pessimista. Mas, por último, currículo não precisava, mas a parte mais legal do nosso currículo, né, Juliano, pelo menos para mim, foi ter passado pelo Grupo Escoteiro. Seu último comentário foi o mais legal do currículo, ter sido escoteiro no GA.
Eu acho que essa contextualização histórica é fundamental. Você citou nos anos 30, um episódio extremamente importante da história dessa região, que é o Holodomor, né, que foi essa grave crise ocasionada pelo regime stalinista na Ucrânia. A Ucrânia, isso reflete até hoje, é uma terra muito fértil, geologicamente uma terra muito propícia para a plantação de grãos. Então a Ucrânia serviu para a União Soviética e ainda hoje é um grande celeiro para a região, Europa do Leste. Então, e disso todo mundo ficou sabendo, né, ficou bem caracterizado aí, desde que essa crise começou, como tendo uma relação muito umbilical, culturalmente, socialmente, linguisticamente, com a Rússia, né? Kiev é uma cidade muito mais antiga do que Moscou, e existe uma semelhança cultural entre ucranianos e russos, e por isso talvez essa guerra nos choque tanto, né? É a primeira vez que você vê quase irmãos, não é? Como são os ucranianos e russos, num conflito militar tão aberto como esse que se coloca. Mas a história deles estão recheadas de invasões, de ameaças de invasões, até então, que vinham mais da Europa Ocidental, né? Assim foi com Napoleão, depois com Guilherme II, depois com o próprio Hitler, né, que a gente conhece mais das aulas de história. Então a ameaça sempre foi do Ocidente vindo para o Oriente, né, atingindo o espaço russo. O que na mentalidade russa eles consideram como esse espaço vital, né, essa Europa do Leste. E isso ficou bem típico com o final da Segunda Guerra Mundial, em que o Exército Vermelho ocupou a Alemanha, né, Berlim, e daí ocupou os países da Europa do Leste. Desde então se caracterizou como um espaço russo, com esses países aí, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária. A Ucrânia nem se fala, porque já era uma das repúblicas socialistas soviéticas. Então, por isso que essa expansão da OTAN, que se iniciou aí por volta dos anos 95, né, com a queda da União Soviética, e que vai ficar mais emblemática mesmo nos anos 90, começo dos anos 2000, chocou tanto a Rússia, né? Porque ela perdeu esse espaço que para ela é um espaço vital. E ela perdeu não só do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista dessas relações umbilicais que ela vê e percebe a Ucrânia, a ponto de chegar a alguns discursos do Putin a dizer que a Ucrânia não existe, né? Ele rejeita a soberania ucraniana. É claro que isso também faz parte dessa contextualização e para uma guerra de narrativas que ele cria, mas o fato é que são países muito próximos. Eu me lembro, e aqui de como você mesmo disse, eu participei de vários organismos internacionais, e um deles, a União Internacional de Telecomunicações, tem uma eleição para o quadro de dirigentes para a área de radiofrequência, e que tem representação regional. Dos dois representantes possíveis, dos dois assentos possíveis para a Europa e Ásia, havia dois candidatos, um russo e um ucraniano. O russo tinha nascido na Ucrânia, e o ucraniano tinha nascido na Rússia. Então isso é só para demonstrar aqui, exemplificar como esses países são próximos, né? E por isso que nos choca tanto um conflito desse. Mas na história, as ameaças vêm mais do lado ocidental, né? Então é uma coisa que difere bastante o conflito, porque a gente não tinha visto isso até então, né? O Juliano escreveu no início de março um artigo publicado no Correio Brasiliense. Eu acho que também depois a gente pode compartilhar esse link, que é um
que é um artigo muito precioso para esse momento, onde que ele fala, reflete sobre a necessidade da gente pensar o passado para salvar o futuro, né? Acho que foi muito bem colocado esse artigo do professor Juliano. E aí, Juliano, eu te pergunto, faltou mais diálogo entre as nações? Olha, Ralph, diálogo é uma coisa que tá escassa ultimamente, né? Enfim, não só entre os países, mas também no interior dos países, né? Vários regimes democráticos passando por crises. Por isso até eu fiz aquela ligação um pouco, né, com a mudança na velocidade da nossa vida, da nossa existência. Eu vejo que há pouco entendimento, muitas vezes, entre os governantes, né? Isso não é novo, a guerra é um fenômeno, Jefferson puxou um pouco isso, né? Muito comum nas relações internacionais, mas para responder de forma bem direta, sim, né? Eu acredito que mais uma vez tenha faltado diálogo entre os países. O Jefferson narrou bem, né, o processo de expansão da OTAN, que acaba, né, entrando no espaço, né, de influência da Rússia. E aí eu já vi em muitos debates, em muitos comentários assim na internet, né? Mas a Ucrânia é soberana, ela tem o direito de enfim, de cooperar com quem ela quiser. Isso é verdade, né? Mas em relações internacionais a gente estuda, né? E o Jefferson puxou também um pouco essa escola realista, né? Estuda que os países são igualados pela soberania, né? Eles são iguais pelo conceito de soberania, mas eles são diferentes porque eles têm níveis de poder diferentes, né? E aí, no fundo, quando a gente é vizinho de uma potência militar e de uma potência que tem o histórico, né, da Rússia, é preciso ter cuidado, é preciso calcular muito bem as nossas posições. Imagina, por exemplo, né, o México fazendo uma aliança militar com a Rússia e passando a ter no seu território, né, uma série de, enfim, armamentos, equipamentos militares russos. Se a gente colocar o lado contrário dessa relação, isso é óbvio que incomodaria demais os Estados Unidos, né? A gente não consegue saber se haveria uma invasão do território mexicano, mas enfim, né? Incomodaria. E a gente tem um exemplo histórico disso também, que foi a crise dos mísseis em Cuba, né, em outubro de 62. A União Soviética, né, no calor da Guerra Fria, instala mísseis em Cuba, e os Estados Unidos se incomodam enormemente e decretam um embargo à ilha de Cuba. Eles já haviam tentado invadir Cuba algumas vezes, já haviam tentado matar Fidel Castro, inclusive, né? E isso tudo, né, a gente pode considerar que Cuba também é um Estado soberano. Pode não, deve. Cuba também tem tanta soberania quanto a Ucrânia. Então, esse tipo de questionamento ele é importante para que a gente entenda essas diferenças conceituais, né? A soberania, sem dúvida, ela existe, mas a soberania não faz com que os países possam, enfim, bancar qualquer decisão, porque para isso eles precisam ter capacidade militar para se manter. É por isso que os países têm exércitos, né? Por isso que é importante os países investirem em defesa, né? O Celso Amorim, o Nelson Jobim, melhor dizendo, quando era ministro da Defesa do Brasil, ele dizia que era importante o Brasil investir em defesa para que o Brasil pudesse dizer não. Então, esse tipo de relação, ele se faz importante nesse momento, né? Muito legal. Se eu puder falar um pouquinho também nas perguntas, que foi muito boa, Ralf, parabéns pela pergunta. Essa questão de relatividade da soberania também sempre vem à minha cabeça, né? Porque se a gente pensar por essa perspectiva de democracias liberais, de respeito à ordem internacional, ao direito internacional, isso é óbvio, e é isso que os países da OTAN e os Estados Unidos pregam, e pregaram quando decidiram, mesmo com o colapso da União Soviética, expandir a OTAN para os países orientais, né? E assim entrou
Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Polônia, no quintal da Rússia, né? Entraram esses países e acho que, e aí nesse momento, né, nos anos 90 e nos anos 2000, quando essa expansão se concretizou, é que faltou o diálogo, né, como o Juliano bem falou. E faltou o diálogo, mas porque faltou essa sensibilidade de entender que as soberanias são relativas, quando você tem um vizinho poderoso, e a história nos mostra que ainda que momentaneamente decadentes, essas grandes sociedades, né, Rússia, China também, elas podem passar por algumas dificuldades históricas momentâneas, mas de fato são sociedades antigas, são civilizações que já foram muito grandes ou já se expandiram no passado e retraíram, mas que o seu destino é ser grande, não só geograficamente, mas também militarmente, economicamente, como a gente vê com a China, e a China agora, né? Saiu de anos muito difíceis, né, nos anos 40, 50, até anos 80 e 90, e depois tomou um caminho de progresso econômico e científico sensacional, né, e que muitos querem copiar. E hoje confronta os Estados Unidos como grande potência econômica, militar e comercial. Mas realmente faltou essa sensibilidade de entender que a Rússia precisava ser chamada, embora tivesse perdido o grande Império Soviético, né, mas ela precisava ter sido chamada para os grandes concertos internacionais, para as grandes decisões internacionais, que foram se moldando aí nos anos 90 e nos anos 2000. Né? E deram para a Rússia um prêmio de consolação, que foi o G8, né? O G7 mais um, o G8. Mas isso não foi suficiente, né? Então, e aí eu tenho outras experiências internacionais para dizer, mas eu não vou citar, mas que a Rússia vem ficando de fora dessa concertação internacional. E ela se ressente disso, né? Ou seja, a doutrina Putin é uma doutrina baseada no fato de que existe um ressentimento dessa nacionalidade russa, czarista, soviética, de que eu sou um grande país e eu quero fazer parte das grandes decisões que são tomadas no plano internacional. Não só porque eu sou um país geograficamente gigantesco, o maior do mundo, mas porque eu tenho armas nucleares, eu sou um exército poderoso. Historicamente, eu fui a segunda grande potência no mundo, né? Daí a bipolaridade que a gente presenciou e venceu no pós-segunda guerra. E essa justificativa de que, bem, ainda que eu tenha perdido esse império, eu ainda considero os meus países vizinhos como parte dessa grande nação russa. E aí é que eles precisam tomar cuidado, como o Juliano falou, né? Ter esse vizinho poderoso exige uma tomada de posição sob esse critério. E é por isso que, por exemplo, a Finlândia até então não entrou na OTAN, né? Porque ela sempre fez esse cálculo. Talvez agora, com a invasão na Ucrânia, a Finlândia repense esse aspecto. Mas até então ela tem se comportado de forma mais pragmática, não sei se responsável, não sei se usaria responsável, mas criteriosa, de entender que uma acessão à OTAN significaria colocar o exército da organização e mísseis apontados para São Petersburgo, que é vizinho da Finlândia, né? E isso seria um problema. Então a gente tem que perceber, tem que ter essa sensibilidade de perceber que que esses movimentos, né, toda vez que você faz um movimento brusco, ele vai ser respondido com um movimento brusco de igual maneira. Né? A expansão da OTAN foi um movimento brusco, não consensuado com a Rússia, e isso se repercute hoje com essa demonstração de força que a Rússia impôs, não só na Estônia em 2008, quando eles fizeram um ataque cibernético de grande vulto na Estônia, mas também na Geórgia, também em 2008, né, quando invadiram a Geórgia, e outras manifestações de força, né, de poderio militar, em que a Rússia se coloca, como na Síria, mais tarde, em 2014, na Crimeia. Então, assim, é como se estivesse batendo a porta
em algumas ocasiões históricas, e o Ocidente não foi capaz de ter essa sensibilidade de perceber que a Rússia queria um assento nas grandes discussões internacionais, né? Ou nas suas demandas, nas suas exigências, que é assegurar esse espaço europeu de segurança. Pô, essa semana, Jefferson, você acompanhou aí, todo mundo acompanhou, a Rússia fechando, né, a transmissão do Facebook, do Twitter, né, da própria BBC, né, para fazer algum tipo de cobertura ou transmissão de informação. E a Rússia reclama repetidamente que a mídia ocidental oferece uma visão parcial, talvez uma visão até anti-russa. Já era esperado que eles fechariam fariam um boicote mesmo à comunicação, né? Isso já era esperado no contexto, a gente ficar um pouco mais restrito à informação do que vem de lá? Isso já era esperado. Isso é esperado de regimes autocráticos, né, quase ditatoriais, no caso da Rússia. Então é esperado porque me lembro aqui de duas frases interessantes, né? A primeira é de que quando a guerra começa, a primeira coisa que morre é a verdade. E depois a gente vive num confronto, principalmente hoje em dia, em que a velocidade da informação é enorme, entre narrativa e realidade. Então obviamente, assim como aconteceu com a Primavera Árabe, em que a primeira coisa que fizeram Hosni Mubarak e Ben Ali na Tunísia foi derrubar os mecanismos que a sociedade tem hoje de obter uma informação mais plural. Essa é a característica dos autocratas, né? E acho que alguns conhecem um livro muito interessante que é Como as Democracias Morrem, de Levitsky, né? Excelente livro que toca exatamente nesse ponto, né? A importância das redes sociais para a democratização da informação, para passar uma notícia de forma rápida, em tempo real, e que você possa ter o maior número de visões possíveis, coisa que a mídia televisiva hoje faz, porque são inúmeros os canais que você pode receber, até pela internet, né, com o YouTube, várias transmissões estão abertas pelo YouTube, mas o Twitter, né, mandando informação em tempo real. Então, isso obviamente não é o objetivo de um autocrata. O objetivo dele é ter a informação dominada por ele e a narrativa sendo passada exclusivamente por ele, né? Então é natural que haja as duas coisas, que ele derrube isso, que ele deixe passar somente aquela informação que lhe interessa, e por outro lado, o outro lado, aqueles que dominam essa informação também vão dizer, olha, então também vou me retirar daí, porque sob esse aspecto eu não trabalho. Se eu tiver que colocar filtros aqui, censuras a determinadas pesquisas, né, que são feitas na internet, como na China a gente percebe, eu não trabalho mais aí. É por isso que em alguns países mais autocráticos você não pode entrar em determinadas páginas, determinados canais não podem ser transmitidos, ou determinadas pesquisas em sites de buscas não encontram seu destino final, né? Então, esse é o primeiro mecanismo, é o mote da verdade. Muito boa colocação, Jeff. Eu vou passar uma pergunta agora para o Juliano aqui, que após 15 dias de conflito, a gente consegue ver aí o presidente da Ucrânia, Zelensky, né, já muito abatido nessas aparições que ele vem fazendo aí. Isso é normal mesmo, o cara não deve estar com um minuto de sossego, né? E assim, as negociações avançando um pouco, hoje foi a terceira, né, reunião, e mais de 1,5 milhão de refugiados, país destruído já. Você acha que a Rússia foi em velocidade máxima? Ou você acha que cadenciou o ritmo da invasão na sua análise? E se esse ritmo se foi cadenciado,
ele proporcionou tempo para os embargos que ela está sofrendo agora. Se ela tivesse agido mais rápido, entrado em Kiev, destruído tudo, igual já está fazendo aos poucos, diariamente, se ele teria menos embargos, não sei. Uma pergunta se ele foi rápido ou está indo devagar, ou está indo na medida, né, de estrategista que ele é. Legal, Ralf. Antes de responder diretamente a essa pergunta, é só um comentário assim, né, que eu acho importante a gente fazer, né? Quando eu disse lá no início que esse é um evento que não é monocausal, enfim, que é extremamente complexo, né? E que a gente não deve tratar esse tipo de evento, né, de forma dicotômica, vamos dizer assim, né? Ou é um ou é outro. Eu me referia justamente a essa ideia de que, às vezes, quando a gente diz, né, que a expansão da OTAN é uma das causas, muita gente fala, mas você está defendendo, então, o Putin, a Rússia. Não, não. Na verdade, o que a gente está colocando, e eu imagino, assim, essa é a leitura também, conhecendo o Jefferson, né, do que eu estou fazendo ao ouvi-lo, né? A ideia é justamente a gente dizer que esse é um padrão de comportamento nas relações internacionais, né? Um país poderoso que é colocado sob pressão, em algum momento ele vai agir para ir de encontro a essa pressão, né? Ele não vai ficar quieto no seu canto. Então, a invasão da Rússia à Ucrânia é justificada? Não, é um absurdo, né? Por outro lado, ela é passível de ser explicada a partir das dinâmicas históricas que a gente vê das relações internacionais das potências, né? Os Estados Unidos já cometeu uma série de absurdos e outros países que foram potências ao longo da sua história cometeram diversos absurdos, né? Então, a gente pintar o Ocidente como bom, né, e a Rússia como mal a ser combatido, enfim, com todas as forças, né, e tudo mais, nesse exato momento é importante a gente, né, sancionar, enfim, pressionar Putin, buscar, né, formas de acelerar o fim do conflito, minimizar a capacidade do Putin de destruir vidas, né, ucranianas. Tudo isso eu vejo com grande importância, né? Mas por essa conjuntura específica. Agora, dizer que a Rússia, né, enfim, né, a mãe de todos os males e tudo mais, não, eu acho que tem um exagero aí, né? E eu estou dizendo isso até como uma forma de contextualizar um pouco a resposta, porque existe uma certeza em relação à movimentação de tropas, né? E essa certeza é que, sim, a Rússia está indo bem mais devagar do que ela poderia ter ido. Tá? Então, respondendo à tua pergunta, eles estão indo mais lentamente do que eles poderiam ter ido. Eles têm problemas de logística, têm problemas, enfim, né, de avanço de tropas, mas os Estados Unidos, por exemplo, quando entram, né, no Oriente Médio, o que eles fazem? Bombardeio aéreo e mísseis pra caramba, esgota, né? Enche, entope, destrói muita coisa, arrebenta com toda a infraestrutura do país. É muito pior. Se a gente olhar o número de vítimas que vem sendo divulgado, né, dessa invasão russa, é muito mais baixo do que o número de vítimas que é divulgado quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão. Tá? Então, por que o Putin está indo mais devagar? Essa pergunta a gente não tem certeza da resposta. Tem conjecturas, tem hipóteses. Tá? Então, eu acho que isso também é importante. Tem muita gente dando opiniões definitivas, dizendo que o Putin vai mais devagar porque ele não consegue mais rápido, e isso é sinal de que a Rússia vai perder a guerra. Não. Tá? Então, a gente não tem certeza de por que ele está indo mais devagar. A minha hipótese principal é que o Putin, e isso foi declarado essa semana, não quer tirar o Zelensky do poder. Tá? Porque ele sabe que, se ele o fizer, ele vai se meter numa enrascada de longo prazo enorme. A Rússia é um país que está com dificuldade financeira hoje, que está cheia, está toda pressionada, enfim. Né? Se ele retira o Zelensky do poder e coloca um substituto no seu lugar, que não vai ter legitimidade, enfim, né? Que vai ter
dificuldades para controlar a população, né? Enfim, ele vai ter que investir na reconstrução de toda a Ucrânia, vai ter que despender um recurso gigantesco para tentar amenizar o espírito da sociedade, porque hoje em dia, imagina, todo mundo odeia um outro ali, né? Então, estabilizar essa relação é algo muito difícil. Então, me parece que ele está cercando, enfim, e vendo se ele consegue acelerar o processo de negociação, né? Nesse momento, as sanções são importantíssimas para também pressionar o Putin, para que os dois se sintam pressionados para entrar na negociação, né? Então, me parece que essa é a explicação mais plausível, mas eu não tenho muita esperança de que a Ucrânia vá vencer a Rússia no terreno. Enfim, a Rússia é muito, muito mais forte, né? Quanto ao Zelensky em si, né, também me incomoda um pouco a ideia de que ele é pintado como um grande herói, né? Por quê? Porque ele está colocando a população diretamente em risco, né? Ao armar a população, eles distribuíram fuzis e armas para a população. Imagina, né, um de nós aí, o Brasil é invadido, o governo começa a distribuir fuzil e fala, vamos lá, vamos lutar pelo país, né? A gente não tem treinamento, nunca se preparou adequadamente para um esforço desses, né? Eu, pelo menos, não tenho preparo nenhum para isso, e aí vou sair procurando russo, né? Isso está levando a fogo amigo, tem ucraniano matando ucraniano, achando que é russo. Enfim, tem uma série de problemas aí nesse meio tempo, e para o exército russo isso traz uma incomodação muito grande, porque eles não conseguem identificar quem é militar e quem é civil do outro lado. Todo mundo se torna uma ameaça. A partir do momento que o presidente do lado de lá está armando a população, está soltando preso para me combater, todo mundo é possível de ser inimigo, é passível de ser inimigo, né? Então isso cria muita desgraça no terreno, né? A gente está assistindo diariamente a desgraça toda, infelizmente. Ô, Juliano, só aproveitando essa sua abordagem, vamos supor, acabou, Rússia invadiu, o Putin conseguiu, em tese, o que ele queria, o mundo continua com as sanções em cima da Rússia. Você acha que é possível a Rússia continuar avançando? O Jefferson falou aí, historicamente, da Finlândia, ele começar a arrumar confusão para a Suécia, para a Finlândia, para quem tiver, para quem ajudou aí, em tese, a Ucrânia? Olha, ou ele vai parar ali? Olha, eu acho que depende muito de como for negociada essa solução, né, agora para a crise da Ucrânia, enfim, né? Eu acho que, assim, a tendência é parar, porque ele não tem condições de sair avançando pela Europa Oriental inteira, né? Financeiras, não tem condições militares, né, de abrir várias frentes de batalha, né? Essa da Ucrânia já está dando bastante problema. Enfim, né? Não me parece que a Rússia tenha condições para fazer uma expansão territorial enorme em direção à Europa Oriental, e quanto mais ele avança, maior o peso das consequências, né? Então, por isso é que a minha impressão, e aí eu estou dizendo impressão justamente porque não tenho como afirmar isso seguramente, é que ele não quer tirar o Zelensky do poder, né? Ele quer que a Ucrânia se declare um país neutro, que a região do Donbass, né, que é essa em disputa, né, seja declarada independente, e que a Crimeia seja russa. É aquilo que ele colocou na mesa de negociação. Se isso tudo for aceito, ele não vai seguir atacando outros países, né? Mas isso tudo não pode ser aceito também de mão beijada para o Putin, né? Porque aí um crime que ele cometeu, que por razão é um crime, né, quebra totalmente todos os parâmetros do direito internacional, vai ter valido a pena. Então é preciso também que ele, nos acordos aí de paz, que eu desejo, né, que sejam fechados, se comprometa a uma série de outros comportamentos nas relações internacionais russas, né, entre os quais tirar todas as tropas, né, do território ucraniano, enfim, né, e reposicionar, né, as suas forças,
né? E aí eu acho que muitas exigências precisam ser feitas para ele também. Aproveitando É, não, excelente posição do Juliano. Eu só queria compartilhar um pouco do meu sentimento quando eu vi em 2014 a Rússia invadindo a Crimeia e anexando a Crimeia com uma facilidade incrível, sem vociferarem os países do Ocidente, né? Aquilo me pareceu não só um protótipo do que pode fazer a Rússia em outros. E já me parecia em 2014 o que ele queria fazer com outras regiões da Ucrânia e dos países do, da Europa do Leste, porque me remeteu, Juliano, às mesmas estratégias que Hitler usou quando ocupou os Sudetos, quando ocupou a Tchecoslováquia e quando entrou com até certa facilidade em outros países, utilizando alguns conceitos que o Putin mesmo fala, né? Olha, a Crimeia tem uma comunidade russa na Crimeia. A Crimeia não é da Ucrânia, a Crimeia é da Rússia. O Donbass tem uma comunidade russa. O Donbass não é Ucrânia, não é Ucrânia. Donbass porque tem a maioria russa, não é da Rússia. Eu não conheço a geografia da Europa do Leste para saber onde é que estão os outros Sudetos russos. E isso é que me deixa preocupado, porque se houver, ele pode, daqui a 3, 4 anos, porque afinal de contas ele não sai do poder, está há 22 anos no poder, né, desde 2000, ele pode usar esse mesmo argumento para dizer que você não tem direito a esse território porque ele já está repleto de russos. E a nacionalidade russa tem que se expandir, né? Eu sou o defensor, né? A pátria russa, quem defende sou eu, e a pátria russa está espalhada pelos países da Europa do Leste. Então isso pode ser um problema. Eu não sei quantos russos existem na Finlândia, quantos russos existem nos países do Báltico, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Então isso me parece ser um problema se a gente não pensar nessa hipótese e se aí os demais países europeus e os Estados Unidos não pensarem ou agirem de uma forma a la Chamberlain, né, que chegou com um acordo, olha, desce do avião, assinei um acordo com Hitler, né, com a Alemanha, e não se preocupe, não vai haver guerra, e a guerra estourou uma semana depois. Então acho que isso pode ser um problema. Mas gostei muito da pergunta também, queria, nessa questão aí de avançar rápido, devagar, talvez no bitzinho de contribuição seria, eu acho que ele está dando um tempo. Eu acho que a manifestação de força, principalmente com aqueles tanques, né, muito próximos a Kiev, foi mais uma demonstração de força potencial em função de uma negociação. E aí, olha, cercar a capital de uma tal forma que deteriore a capacidade de negociação do governo ucraniano, mas não usar toda a força que a Rússia tem, né? E a gente sabe que é muito poderosa, mas realmente nos causa espanto ao ver que a força aérea russa não está sendo empregada como poderia. Os tanques, a infantaria não está sendo usada como poderia. E aí é que essa pergunta é muito válida, né? Por que não foi mais rápido? Isso poderia ter sido. Talvez dando tempo mesmo para a negociação e conseguir, sem uma perda de vidas, nem de um lado nem de outro, tão grande como deveria ser, se fosse estratégia arrasadora, né? De entrar com tudo. Talvez até um relativo desconhecimento da capacidade militar da Ucrânia, ou não querer testar essas armas que estão chegando, por um lado ou por outro, né, que são as baterias antiaéreas e antitanques que estão chegando, e pressionar sem precisar atirar, né, que é uma boa estratégia. E por fim, eu acho que também não é do interesse russo fazer uma ocupação total da Ucrânia. Não ficaria bem para ele. Acho que a quantidade de sanções e a capacidade de sancionar ainda mais seria maior se houvesse uma derrubada, uma ocupação total do território ucraniano, né? Como o Juliano citou, acho que isso que é mais importante para o objetivo estratégico do Putin. Ocupar aquelas regiões
que são contestadas. Acho errado, mas bem, são contestadas e acho que ele se contentaria com Donbas e Crimeia e uma faixa da Ucrânia que liga a Crimeia ao Donbas. Isso agora é uma curiosidade. Rússia conseguiu, novamente, Rússia conseguiu o que queria. Como que fica a situação, o Jefferson ou o Juliano que quiserem responder, dos refugiados? Eles voltam para a Ucrânia? Não tem mais cidade, não tem mais... Está tudo destruído. Eles retornam, o governo faz um incentivo, o governo russo um incentivo para que eles retornem o país para a reconstrução. Ou eles são inimigos da Rússia, sendo irmãos, mas inimigos. Como que acontece esse processo? Ou acabou minha vida aqui na Ucrânia, estou com 60, 70 anos, vou recomeçar na Polônia. Como que é feito esse tratado? Olha, bom, não sei se o chefe quer responder, né, mas normalmente isso tudo é negociado também, né, nos acordos de paz, enfim. Tudo vai depender se o Zelensky continua no poder ou não, até onde os russos vão, né? Como é que vai ser a construção dessa nova realidade, né? A crise de refugiados é gigantesca, né? Já estão falando aí em 1,5 milhão, 2 milhões de refugiados, enfim. Então, é um número muito, muito grande, né? Idealmente, né, se a negociação ocorrer, as tropas russas saem e aí as pessoas podem voltar, né? Podem retornar, mas quando retornarem vão encontrar um caos generalizado, né? E aí são esforços de muitos anos para reconstruir, né? Às vezes a gente, quando estuda relações internacionais, fica olhando, né, para as disputas de poder entre os países e não olha tanto para as pessoas, né? Mas é uma lástima muito grande, né? O número de vidas perdidas, de vidas, né, que ficam completamente, enfim, sem, às vezes, né, órfãos, sem recursos, casas totalmente destruídas, enfim, é muito lastimável. E aí vai haver apoio de organizações internacionais, há o apoio de toda uma rede, né, de reconstrução, provavelmente as próprias potências ocidentais investam na reconstrução da Ucrânia também, dependendo de como a coisa for fluindo, né? Então é difícil a gente saber hoje, né? A Europa estava falando até em projetos, né, para receber os refugiados, ofertar empregos e tudo mais. Há pessoas que provavelmente queiram ficar nessa condição, né? Então é difícil. Você acha... Eu acho que a pergunta seguinte seria o que fazer com o resto da Ucrânia quando o governo for normalizado e como a Europa vai reagir aos pedidos que a Ucrânia fez, que é de entrar na União Europeia e de entrar na OTAN. O que vai acontecer, né? Será que a União Europeia vai aceitar? Eu sei que o processo é lento, outros países estão na fila, mas essa resposta, tanto por parte da União Europeia quanto por parte da OTAN, ela vai ficar condicionada a uma realidade completamente diferente, né? Muito mais ameaçadora do que antes. Putin... Eu não sei se não vai acabar daqui a pouco, né? A gente tem que ficar esperto. Nós temos aí mais uns 5 minutos pelo meu cronômetro aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito rápida. Bomba atômica. Fácil, né? Pergunta fácil. Vocês acham que sim ou que não? E assim, eu queria que o Juliano e você, Jefferson, contextualizasse aí no geral uma reflexão de vocês aí sobre essa reconstrução da Ucrânia, esse impacto negativo incalculável, né, que fez cidadãos embora do seu país. Eu acho que esse é o maior estrago, né, histórico que uma nação pode ter, é perder seus
os seus habitantes, né? E uma reflexão como técnicos aí. A gente tem aí por volta de 4 minutos, 2 minutos cada Se a aí. gente tivesse mais tempo, viu, Ralf, assim, tivesse mais tempo, não sei se dá, né? Talvez não caia, mas eu não sei, eu não estou acompanhando aqui. Se tiver perguntas aí de quem está assistindo, seria interessante responder, se der tempo. É, Mas vai lá, Juliana, responda aí. bom, eu acho que assim, a bomba atômica ela está, né, entre os armamentos que a Rússia possui e, portanto, existe o risco de que ela seja utilizada, né? Ela é vista, né, normalmente como último recurso, o recurso só que o país só utiliza quando já está numa situação enfim, de pressão máxima. Acho que não estamos nesse cenário, né? Não estamos aí, mas me preocupa que haja continuidade dessa escalada de tensão. E isso, sim, pode pressionar Putin suficientemente, né, para que ele utilize. Essa questão, por exemplo, de ele perder apoio interno, de ele ser removido do poder, né, de isolar os magnatas russos, os oligarcas, né, como o pessoal está chamando, tudo isso coloca ele sob uma pressão que talvez torne mais crível a utilização dessa tecnologia, que aí o desastre está feito, né? Porque aí, se o primeiro detonar, a gente não tem condições de saber o final disso tudo, né? Só um comentário final, antes de passar para o Jeff. Eu acho que tem uma coisa muito interessante ocorrendo, né? Que é o fato de que nós estamos prestando, a sociedade brasileira e a sociedade mundial está prestando muita atenção para esse conflito armado, né? A gente está recebendo uma enxurrada enfim, matérias, de comentários, né? O próprio interesse de fazer essa live, que eu achei bem legal, surge, né, com essa enxurrada de informações que estão entrando, enfim. E aí fica o desejo, né, de que os próximos conflitos armados, que infelizmente vão ocorrer, que haja o mesmo tipo de preocupação, né? Eu falei, e até eu estou trabalhando bastante, né, por causa desse interesse todo da mídia, mas enfim, falei há alguns dias, né, na Globo News, que vejo o fato de que, né, existe um aspecto racial para esse interesse todo, né? São os europeus sendo afetados por um conflito armado de grandes proporções no seu território, e na África há conflitos como esse a todo momento, no Oriente Médio, enfim, né, em outros lugares do sistema internacional há muito disso. Então, o meu desejo é que a gente preste tanta atenção para os outros conflitos quanto estamos prestando atenção para esse também. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Mas, assim, agradeço Muito muito. bem, Juliano. Se a gente cair, já dou meu tchau aqui. Vamos lá, Jeff. Não, só queria pegar esse gancho que você falou das outras guerras no mundo, né? No meu período acadêmico aí, eu estudei, minha especialização foi o Oriente Médio. Então, eu fui quase um evangelizador das questões do Oriente Médio na Universidade de Brasília, e aqui nas discussões com a diplomacia brasileira sobre o tema. E apesar de estar sempre na mídia, as análises, interpretações do conflito no Oriente Médio, né? O conflito israelense-palestino também são sempre muito rasas aqui no Brasil, infelizmente. E agora a gente vive o flagelo da guerra no Iêmen, que está causando vítimas de forma triste e também não recebe uma linha na mídia tradicional, né? Então, infelizmente, você tem toda a razão. Assim, causa espanto, claro, a guerra na Ucrânia, mas não se dá a mesma visibilidade para outros tantos conflitos no mundo, né? Infelizmente. Bem, a pergunta, né, bomba atômica. Existem dois tipos de bombas atômicas, né? Os artefatos nucleares são os estratégicos e os táticos. Os estratégicos são aqueles para nunca serem usados, porque eles teriam a capacidade de destruição enorme, o número de artefatos é gigantesco também, e eles são ferramentas de dissuasão, de contenção, para dizer que você é forte, mas é para nunca usar. E espero que o mundo nunca use, né?
Mas aí o desenvolvimento tecnológico acabou levando à construção de armas táticas, armas nucleares táticas, né? Acho que o Juliano sabe, poderia até dizer mais sobre isso, até fazer uma outra live sobre isso, que seria bem interessante, né? Falar do aspecto militar, aspecto de arma mesmo, né? E essas armas táticas não, elas podem ser usadas, né? Aí, como o Juliano falou, dependendo do nível de pressão, os russos podem usar. É uma capacidade muito mais limitada, né? Mas são armas igualmente poderosas, né? E as outras armas são as termobáricas, que também são, têm uma capacidade enorme de destruição, e os russos têm essa capacidade. Então é sério isso e espero que não se chegue a esse nível, né? Por isso que essas negociações precisam avançar, com o apoio dos Estados Unidos, de Israel, de quem seja, que possa ajudar para fazer essa intermediação e pressão sobre os dois países para que a gente não alcance esse nível catastrófico, né, tão desumano assim. E por fim, eu acho que a gente podia, talvez, se tivesse mais tempo, né, avançar sobre como a política externa brasileira reagiu a isso, né, o que a gente acha que poderia ter sido a resposta da política externa brasileira, seus erros e acertos. Mas a gente vai ter que ficar por aqui. E eu acho que a reflexão final de tudo é que a gente precisa olhar, né, para essas grandes potências, para esse novo mundo de geometrias variáveis de poder, que você tem em China e agora a Rússia se mostrando mais uma vez que quer ser uma potência respeitada. Então a gente precisa enxergar essas novas geometrias de poder que o mundo descortinou com a globalização, com o fim da União Soviética e com as ferramentas tecnológicas que se popularizaram pelo mundo, né? A gente tem potências tecnológicas diferentes do passado, a gente tem potências militares diferentes do passado, as potências comerciais que já não são as mesmas que a gente estudou alguns anos atrás, né? Isso precisa ser reinterpretado. As ferramentas teóricas, realistas e liberais hoje não dão conta desse fenômeno novo que o mundo está vivendo. E o sistema internacional de poder, seja a ONU, seja os outros organismos internacionais, seja o Conselho de Segurança da ONU também, não estão dando conta. Essa eu acho que a principal lição que a gente tira desse conflito, é de que eles não estão dando conta dessas novas realidades, dessas novas exigências, que a gente imaginava que ia dar certo, né? Com a sobreposição da democracia liberal sobre tudo, entendeu? Não é por aí. A gente vai ter que repensar esse sistema. Muito bom. Mas é isso aí. Pois é, aqui no nosso relógio aqui já deu 1 hora. Eu quero agradecer, né, vocês novamente aí pelo espaço, né, pela agenda aí desse bate-papo. Eu acho que daria para ficar aí. Tinha mais perguntas aqui, talvez numa próxima live aí, que não demore o tempo de uma guerra, para que a gente possa conversar mais. Porque é sempre bom, foi realmente uma aula, tenho certeza aí que o pessoal que acompanhou e que vai acompanhar essa conversa posteriormente vai gostar muito. Eu achei que foi muito válida a gente escutar informações técnicas. Isso aí não tem valor que pague. Ela vem diferente. A informação ela vem numa cor diferente do que a gente está acostumado, né? Então a gente assistir a aula de 2 professores é diferente do que a gente vê aí formatado e que vem para a gente pelos veículos tradicionais, né? Agradeço aí pelo carinho aí, que a gente possa conversar mais. Pode dar o tema aí que, se quiser, eu faço a mediação e fico estudando aí, porque encarar vocês dois é foda. É barra. Bacana. Obrigado. Aprendendo com o Juliano aí, grande professor. Não, que isso. Isso aí enfim, um prazer, né? A gente sair um pouco também do ambiente fechado da academia, né? E debater de forma mais solta um pouco, assim. Foi muito legal. Ainda não nos cortaram, né? Então,
enfim, se a gente quiser, Uhum. se alguém que tiver no público aí quiser fazer perguntas, eu acho que até o Jeff tinha comentado, né? Eu não vi entrar Deixa nenhuma eu, agora. Alguém deixa eu colocou. puxar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver algumas perguntas aqui, ó. Perguntaram É, aqui se, então, a ideia, na opinião de vocês, Putin não quer tirar o Zelensky. Olha, querer é uma coisa, né? Mas eu acho que assim o cálculo mais adequado para ele e ele é um estrategista, né? Enfim, ele é uma pessoa que tem muito tempo, como falou o Jeff, né? Lá no poder, e isso dá a ele uma dimensão de longo prazo, né? Ele não é um presidente que está pressionado pelo tempo, porque é um autocrata. Então ele tem condições de pensar mais estrategicamente, né? E acho que ele percebe, né, o tamanho do buraco que ele vai criar se virar um governante legitimamente eleito e colocar outro no seu lugar, né? Tende a complicar muito a situação. Um outro ponto sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que a União Soviética, ainda na época, né, se colocou no Afeganistão em 79, tentou uma mudança, enfim, de regime, dominar o país por completo, enfim, foi um dos momentos em que foi acelerado, né, acelerada a derrocada deles. Então, eles sabem também o quanto é custoso tentar se impor sobre um outro país no longo tempo. Eles têm também essa experiência, né? Que os Estados Unidos tiveram agora no Iraque. Imagina o dinheiro dos Estados Unidos, o tamanho das Forças Armadas Americanas, passaram 20 anos lá e não conseguiram estabilizar um regime. Né? 2 semanas depois, o Talibã já tinha retomado tudo e deu no que deu. Né? Então, assim, Putin sabe o tamanho do problema. Né? E acho que não vai, assim, a não ser que precise para vencer a guerra, enfim, os Zelensky leve resistência, não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder, uma hora eles vão tirar ele, né? Mas, enfim, se ele puder não o fazer, me parece que o cálculo que o Putin está fazendo é de tentar não fazer, vamos dizer assim. Uma outra pergunta que chegou aqui também pelo WhatsApp, de um grupo aqui. Quantas reuniões ainda serão necessárias para chegarem num acordo? O especialista em negociação é o Jeff. Vamos lá, Jeff. é difícil, né? As negociações diplomáticas sempre são demoradas. Mas não está na hora de acabar, não. Eu acho que nem pelo lado ucraniano, nem pelo lado russo. Tá claro que o lado russo também não vai querer, o lado ucraniano quer terminar logo. Mas nessa situação, acho que não vai ser, não vai ser na próxima semana, infelizmente. Infelizmente para a população, né, que é sempre quem sofre mais com a guerra. Mas eu acho que está um pouco longe ainda, tá? Acho que ainda está um pouco longe. Aí eu concordo um pouco com o Juliano quando diz que o Zelensky tem uma dose de culpa nisso, porque ele poderia. Eu não sei, assim, que se eu tivesse na pele dele, eu seria obrigado e faria alguma forma de resistência, né? Teria me preparado militarmente também melhor. Mas isso depende muito das condições econômicas do país, bem, não é tão fácil assim. Mas chega um momento em que você vai ter que dizer, olha, minha população não aguenta mais, meu país não aguenta mais. E eu vou ter que ficar com a segunda melhor opção. A minha segunda melhor opção, nesse caso, qual seria? Eu vou resguardar pelo menos 3/4 do meu território. Te dou uma parte aqui, fica com ela. Eu não acredito muito naquela pesquisa que foi feita, se a população de Donbass queria ou não ser russa, e parece que houve lá uma enquete e eles disseram que sim. Eu não acredito em nada disso, porque eu acho que é muito difícil acreditar, né? Mas, bem, se há uma ponta de nacionalidade russa ali, pode ser que isso tenha realmente sido verdade. Mas o fato é que vai chegar uma hora em que a Ucrânia vai ter que tomar uma decisão. Não vai ser possível esticar essa guerra por muito tempo.
E eu ficaria, e ele talvez vai colocar isso no cálculo de eu vou ter que entregar alguma coisa. Ficar na Ucrânia, ficar como presidente, e ficar e entregar uma parte desse território. Do lado russo, eles vão pressionar para ter tudo, né? Esses interlocutores diplomáticos aí provavelmente são da estirpe do Lavrov e do Putin. O Lavrov é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. E assim, os russos são duros, e eu já negociei muito com eles. É uma negociação sempre muito difícil, muito difícil. No caso desses dois, né, Lavrov e Putin, né, eu já vi analistas internacionais relatando de como foram as conversas com eles, tanto bilaterais quanto multilaterais. E assim, são dois que, para quem o protocolo diplomático, se a gente pensa que é útil e ele mas para esses dois não é muito não, tá? Diálogo polido, educado com os dois, às vezes não resolve. A gente está tratando aqui de um ex-agente da KGB, né? Que tem uma análise muito, muito intensa das personalidades e sabe negociar como ninguém, tem uma análise muito, muito dura da realidade. Então, para esses dois, algumas regras não importam, né? No plano diplomático tradicional, você espera ser ouvido, escutar os argumentos do outro, e aí buscar um consenso, em que cada um perde alguma coisa, mas cada um sai com alguma coisa. É aquela coisa que o Kissinger fala, né? Ele fala todo mundo, depois de uma negociação, sai equally unhappy, igualmente infeliz. Quer dizer, ninguém vai ganhar tudo, mas também ninguém vai perder tudo. E eu não sei se isso está no cálculo deles, tá? Por isso que vai ter que ter mais tempo de negociação, e infelizmente quem vai sofrer com isso é a população. Tem uma pergunta aqui da Fátima Marx: o que leva alguns russos a apoiarem Putin? Mas também tem muitos russos não apoiando, né, o Putin, e pelo menos 5 mil deles estão na prisão agora, porque se manifestaram contra a guerra. Mas aí eu volto lá no comecinho da minha conversa, né, da nossa conversa. Existe uma máquina de desinformação, de narrativas que só passa a visão putiniana desse conflito, e num país dominado por um autocrata é muito difícil obter todo o nível de informação. E a outra coisa, né, que existe essa mentalidade ainda, né, dos tempos soviéticos, de que daqueles tempos eu vivia numa situação melhor, tanto econômica quanto internacionalmente falando. Então, talvez ainda haja, assim, daí vem de uma população mais velha, esse sentimento de que o passado era melhor, o passado soviético era melhor, e é esse passado soviético que o Putin quer resgatar. Assim como aconteceu com o Brexit, né? Se você for ver quem votou a favor da saída da Grã-Bretanha da Inglaterra da União Europeia, foi majoritariamente uma população mais velha, né? Enquanto os novos reconhecem os valores da União Europeia e os benefícios que a integração europeia traz. Mas os mais velhos não, ressentidos disso, foram para outro caminho. Então é muito difícil, eu acho que eu enxergo por esse lado. Ralf, vou aproveitar essa pergunta para fazer um comercial aqui. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer um debate com uma professora russa, falando, né, sobre essa perspectiva específica da Rússia em relação ao conflito, né? É uma oportunidade que a gente vai ter de olhar um pouco para o lado deles, né? Eu acho, assim, eu já recebi até algumas críticas, né? Mas vocês vão trazer os russos para falar. Sim, a gente precisa conhecer, né, o lado, os argumentos deles. Vai ter um professor da Federal do Rio Grande do Sul nos acompanhando também. Eu vou ser mais um mediador, mas vai ter essa professora chamada Victoria Panova. Depois eu vou divulgar no meu Facebook, no Instagram também os dados sobre esse debate. Tá? Mas segunda, 10 horas da manhã, no canal da Associação Brasileira de Estudos de Defesa no YouTube. Tá? Então a gente vai conhecer melhor, eu mesmo vou conhecer melhor, né, os argumentos, enfim, e essas questões todas que eles vão trazer. Mas, enfim, há todo um espírito nacionalista entre os russos também, né? E esse espírito nacionalista
tem relação com aquilo que a gente falou lá no começo. Eles se sentem ameaçados constantemente, né? Recebem sanções do Ocidente, enfim, não se sentem devidamente valorizados, apesar do grande poder que eles têm nas relações internacionais. Então, tudo isso faz com que uma parcela da população compre os argumentos do Putin, vamos dizer assim, né? Mas, certamente, né, quem não os compra é punido, como o Jeff falou, isso é horrível, né? Enfim, é muito difícil. Eu tenho duas perguntas aqui, ó. Uma de uma araxaense que mora nos Estados Unidos, da Lorraine, perguntando se em algum momento os Estados Unidos podem entrar na guerra literalmente com arma, com gente, pode acontecer isso. O outro, Samir Cruz, está perguntando se é a guerra da Rússia ou se a guerra é do Putin. A primeira, não. Tá? A Ucrânia não faz parte da OTAN e os Estados Unidos já disseram que não vão entrar. A coisa é muito mais complicada, né? Se a gente pensar numa possibilidade de entrada dos Estados Unidos, só se houver, por exemplo, uma agressão a outro território nacional, ou se houver o uso de um armamento nuclear ou algo assim que rompa com a estrutura atual do conflito. Aí os Estados Unidos podem tomar a decisão de entrar, mas se continuar reservado à Ucrânia, enfim, nos termos em que a gente tem hoje, não há a menor possibilidade de eles entrarem. Não estão dispostos a arcar com esse custo, né, que é altíssimo. Com relação à outra, eu acho que dos dois. Eu acho que é do Putin e da Rússia, né, porque o Putin sozinho não conseguiria fazer uma guerra, não conseguiria invadir um país forte como a Ucrânia. A Ucrânia também não é um país qualquer, é um país complexo, grande, né? Um território bastante grande. Enfim, há apoio nas Forças Armadas, há apoio, né, na sociedade ucraniana, ao menos na elite ucraniana ele precisa desse apoio, senão ele não faria tudo isso que ele está fazendo, não conseguiria fazer. Então, não é só o Putin, né? Apesar de que ele é certamente o ator central dessa estrutura toda de decisão, né? Apoio, né, Juliano, que o Ocidente, que os Estados Unidos e a Europa espera ver ruído com a imposição de fortes sanções. Então, essa é a expectativa que se cria quando você congela bens, propriedades dos grandes oligarcas russos, né, da elite econômica russa, que apoia o Putin nessa e em todas as outras empreitadas e mesmo na sua permanência no poder há 20 anos. Se esse nível de sanções foi de tal maneira que corroa as economias dessa grande elite econômica russa, a tendência pode ser, bem, normal, né? A expectativa é essa, de quem está impondo as sanções, é de que o apoio vire e no mínimo, esse conflito acabe, né? E, na melhor das hipóteses, para o lado ocidental, né, para a Europa e os Estados Unidos, é que eles retirem o Putin para não se aventurar novamente numa aventura militar como essa. Né? Mas concordo com o Juliano também, os Estados Unidos não devem entrar de jeito nenhum. Isso é que se mude muito, que ataque outro país da OTAN, mas da forma como está, não vejo sequer também como a Ucrânia vem pedindo a defesa aérea, né? Também não haverá o bloqueio do espaço aéreo por conta da OTAN, como se fez na Iugoslávia, né? Na Sérvia, na Croácia. Isso não vai acontecer. A gente vê os Estados Unidos recorrendo à Venezuela por causa de combustível. Pode ter alguma orientação da Rússia para a Venezuela não fazer isso? Ou economicamente, Venezuela vai vender, estou aqui para vender, e Rússia resolve seus problemas aí, que eu resolvo o meu problema aqui. O que vocês acham? Se vai concretizar isso ou não? Olha, eu acho que, de um lado, isso mostra aquilo que a gente falou lá no início também, né? Essa história de que os Estados Unidos são os defensores da democracia e tal, ela tem um limite, e é o limite do interesse nacional deles, né? Então, eles defendem a democracia até a hora que eles precisam negociar com países não democráticos, né?
A gente tem um exemplo claro disso, né? Os Estados Unidos, nos anos 60, promoveram golpes antidemocráticos na América Latina toda, né? Inclusive no Brasil. Então, essa história de que eles defendem a democracia, que eles querem democratizar o sistema internacional, não está, né, comprovada historicamente, e esse caso da Venezuela é outro. A Venezuela, até agora há pouco, era uma ditadura e tal. Agora já virou, né, um país possível de se negociar com ele, né, porque eles precisam do petróleo. Mas isso é bastante complicado, porque ao longo dos últimos anos a Venezuela construiu boas relações com a Rússia, importou armamentos, inclusive há muitas forças russas, né, aquelas forças como o Wagner Group, por exemplo, né, que são forças não oficiais, vamos dizer assim, que atuam na Venezuela, né. Então vai ser interessante a gente observar, mas eu acho que no final das contas é bem capaz de se fechar acordo e a Venezuela vender, porque a Venezuela vê nisso uma forma de reestruturar o seu próprio regime. É um país que está passando por uma catástrofe humanitária muito forte também, e essa é mais uma questão interessante para a gente observar. A gente tem uma crise humanitária fortíssima num país que é o nosso vizinho, uma migração maior do que a migração dos ucranianos. Tá? A última vez que eu vi eram mais de 4 milhões de venezuelanos saindo da Venezuela. Então é um dos maiores, se não o maior, eu acho que até é o maior hoje deslocamento de pessoas no mundo, e a gente não fala sobre isso. E é nosso vizinho. E a gente está sendo afetado sobre isso no nosso dia a dia. O Brasil recebe pouquíssimos venezuelanos. É o maior país da América do Sul, mas a gente faz um esforço muito, muito pequeno para receber venezuelanos. Eles não se deslocam tanto para o Brasil, né? Talvez pela questão do idioma, enfim, mas não temos um plano adequado para recebê-los, não temos uma sociedade que vê com bons olhos receber os venezuelanos, né? E são nossos vizinhos, estão passando por uma crise enorme no seu país há vários anos, né? Independentemente de a gente achar que o Maduro está certo, que está errado, que isso, que aquilo, Estados Unidos ou não, não importa. A questão é humanitária. E a gente não olha para essa crise humanitária como está olhando para a ucraniana que está lá do outro lado do mundo. Né? Então, esse é o meu ponto. Eu espero que a gente comece a olhar para todos esses problemas, né, com o mesmo interesse. Assim. Essa pergunta é muito boa, Ralph, porque dá chance de responder o seguinte. A Europa precisa, urgentemente, isso vale como lição para o Brasil, de acabar com essa dependência do gás e do petróleo russos. Né? 40% de dependência, chega a 40% em alguns países do gás que vem da Rússia. E, quer queira ou não, é exatamente esse dinheiro da venda do gás que financia o Estado russo, que financia a renovação da capacidade militar da Rússia. Então, assim, não só porque isso agora se tornou uma ameaça real, né, com a invasão da Ucrânia, mas porque isso não é bom para qualquer país do mundo ser dependente de uma commodity vindo de um único país. Então é preciso renovar as fontes de energia, sejam próprias, seja vindo de alhures, né, de outros países. E aí Noruega é uma fonte rica, né, de petróleo e gás. Líbia também, né, Argélia nem tanto, mas a Líbia sim. Ou seja, é preciso repensar essa dependência do gás e do petróleo da Rússia. É essa dependência que financia essas aventuras no meu modo de ver. Isso é para a gente, né? Hoje o comércio bilateral, o comércio exterior do Brasil também está muito dependente da China, já ultrapassou os Estados Unidos, e é preciso repensar isso, criar novas formas, novos mercados, para que a gente também não fique dependente de um único comprador. Né? Isso é extremamente importante. Tem uma pergunta aqui da Fátima Marques. Ela fez a pergunta assim: a saída de grandes empresas da Rússia é hipocrisia ou oportunismo?
Olha, Às vezes isso é sanção, viu? é, Como o Ralph disse aí, eu trabalho em uma empresa que tem sede nos Estados Unidos e nós fomos, e todas as empresas americanas tiveram que fazer uma análise de qual o seu nível de relacionamento com fornecedores russos, por imposição do governo americano. Então, assim, não é só, não sei, não é, às vezes não é hipocrisia, como a Apple, né? Acho que a Apple saiu, a Google fechou o Google Play, a Play Store na Rússia. Às vezes é por McDonald's, imposição do né? governo americano, tá? McDonald's. McDonald's. Então, nem sempre as empresas têm a liberdade para atuar nesse sentido quando a sua sede, quando o país, quando o governo tá pedindo para você fazer isso, né? Ou demandando, ou exigindo que você faça isso, sob risco de sanções legais, inclusive. Então, às vezes é necessário, tá? Às vezes é necessário. que é mais uma questão, né, que assim pode surpreender a quem está nos ouvindo, né? Mas o liberalismo não é tão liberal assim, né? Nem as empresas mesmo têm total autonomia para decidir onde vão fazer negócios, como vão fazer negócios, com quem vão fazer negócios. As empresas estão mesmo, né, se a gente pensar nos Estados Unidos, enfim, um país que trabalha a partir, né, do que a gente chama de liberalismo, não tem autonomia plena, né? Principalmente quando há essas questões de conflito emergindo. Então, muito bacana o Jefferson ter trazido isso, né? E é por aí exatamente, né? As empresas se submetem muito aos interesses políticos dos governos também. Até porque, em grande medida, são subsidiadas, são também protegidas pelos seus governos nacionais, né? Então, eu acho bem importante isso E daí. recentemente, né, Juliano? Recentemente a gente viveu algo parecido, que foi com a decisão do 5G, se você levava em consideração os equipamentos chineses ou não no edital da quinta geração de telefonia móvel, né? E as empresas, de forma unânime, solicitaram ao governo brasileiro que não fizesse nenhuma restrição à tecnologia chinesa para a implantação do 5G. Então, foi acatado em parte, mas o governo acabou criando uma nova rede de telecomunicações voltada para as comunicações de governo, e essa rede não vai ser chinesa, né? Essa rede não vai ter equipamento chinês, mas os equipamentos normais do 5G, que vai para a população geral, para grande parte das comunicações, absolutamente a maior parte, vai ter fornecedores chineses. Mas a gente viveu essa discussão desde que eu saí do governo, já havia, né? Saí há 2 anos, e há 2 anos se discutiu isso, se deixaríamos ou não a tecnologia 5G chinesa no Brasil. Então é isso mesmo que você disse. A gente às vezes não é a empresa que quer, mas é uma imposição governamental. Pessoal, já estamos com 1h30 aí. Vamos encerrar. Acho que está na hora, né? Já. Tem que ir lá cuidar dos meninos lá. Muito bom. Foi muito bom, viu, gente? Muito bom. Acho que o Instagram possibilitou esses 30 minutos de bônus aí. Eu tinha mais perguntas aqui para mostrar aqui. Mas aí a gente responde, pô. Pergunta aqui não fala. Aí, bem preparado, né, para conversar olha, com duas feras, viu? Temos que te Excelentes elogiar perguntas, também. você se preparou. Ralf. Muito bom, muito boas perguntas. De técnico, de especialista, não sei das quantas aí, mas tu foi muito bem. Pô, muito legal, assim, a tua moderação. A gente está acostumado, né, conversar sempre entre professores, assim, mas foi um prazerzão, muito legal o teu esforço, assim, de organizar essa conversa, de, enfim, né, trazer as perguntas, fazer o roteiro todo, né, da tua participação aí, só elogios e só agradecimentos. Muito obrigado mesmo, bem legal. Obrigado, falando, obrigado, eu agradeço o chefe Paulo, falou que as outras perguntas vai deixar para o fogo do conselho. Ótimo. Escreveu aqui que tem um tanto de pergunta, mas é só no fogo do conselho quem vai fazer. Olha aí, ó, que beleza. Olha, um abração pro Paulo aí. Muito legal. Gente, muito obrigado. Agradecer vocês, viu? Valeu pela agenda aí, pela disponibilidade. Obrigado, Juliana. Obrigado.
Muito bom falar com A gente você, se vê aí. pessoal, matar um pouco da saudade aí. Muito bacana. Valeu mesmo. Um abraço. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado aí, pessoal. Até. Obrigado.